Olá, estamos aqui novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de conhecer as emoções. Eu sou a Patrícia, professora do ensino médio, de projeto de desenvolvimento humano. Oi, eu sou a Priscila, sou professora de PDPS do Fundi 1 e a gente vai falar um pouquinho com vocês, pais. Estamos aqui novamente reunidos nesse projeto que é o Caminhos do Cuidar. Está sendo desenvolvido com muito carinho por uma equipe linda. E eu e a Patrícia, vamos falar um pouquinho com vocês sobre a importância de conhecer as emoções. Então, a emoção, a origem mais provável dela é do latim ex movere, que significa mover para fora, né? Então, o que é isso? É colocar o seu sentimento para fora do nosso corpo, né? Alguns teóricos, né, algumas informações que a gente pode buscar, eles trazem mais ou menos o sentimento e a emoção como se fossem um sinônimo. Mas o sentimento é aquilo que está lá, duradouro, é algo que a gente até às vezes consegue inibir, né, não expressar. E a emoção não, é aquela reação, é aquilo que é a forma como a gente vai reagir diante de um sentimento ou diante de algum acontecimento. É uma sensação, né, que pode causar impactos físicos. A alegria, por exemplo, faz a gente sorrir ou chorar. Eu acho importante a gente dizer que a emoção varia, né? Cada um lida e sente de um jeito, né? Exatamente. Por exemplo, um choro. Ele pode ser somente um choro de tristeza? Ou ele pode também ser um choro de alegria? Então, como que a gente pode reconhecer essas emoções? Como nós sentimos essas emoções? Ela é muito particular. E qual que é a importância disso? Né? Por que eu preciso reconhecer as minhas? Por que eu preciso nomear as minhas emoções? Eu acho que é importante, né, para você saber como agir frente aos acontecimentos da vida, né? Então, se eu conheço as minhas emoções, se eu sei como eu me sinto, eu reajo melhor ao ambiente, né, aos estímulos do ambiente. Exatamente. E as emoções, ela vai numa lista enorme, desde tristeza, saudade, nojo. Então, nós temos uma lista vasta de nomeações, né? Elas podem ser únicas ou também elas podem ser complementares. Por exemplo, um ciúmes, né? Que forma vem os ciúmes? Como sentimos os ciúmes? Ele é uma mistura de tristeza com medo, né? Então, essas emoções, elas podem ser simples, né? Somente uma raiva, ou derivados de vários sentimentos, né? De várias emoções. E Pri, como é que a gente faz para aprender as emoções? Como podemos aprender e como podemos ajudar as nossas crianças, os nossos alunos, a reconhecer as emoções neles também, né? Esse é um principal desafio, acho, dos pais e das escolas também, né? Nós que fazemos esse trabalho com eles, com os jovens, ajudá-los a reconhecer essas emoções neles mesmos, né? Eu acho que as emoções são habilidades que nós temos, né? É uma habilidade como qualquer outra e ela pode ser desenvolvida. Não é necessariamente ela é inata, né? A gente já nasce sentindo, e você percebe isso no choro do bebê, que sente muita coisa, ele não sabe expressar muito bem o que sente, então essa habilidade vai sendo desenvolvida, né, ao longo do crescimento, e a gente pode ajudar mesmo, né, as crianças a reconhecerem essas emoções. Mas para eu ajudar o outro a reconhecer as emoções nele, eu preciso conhecer as minhas próprias emoções. Então, quando eu caio, por exemplo, o que eu sinto? Eu sinto dor, é uma sensação, e aí eu fico triste porque eu caí, eu sinto vergonha porque eu caí, né? E aí, quando a criança cai, o que ela sente, né? É importante a gente mostrar para ela,
de repente ela ainda não sabe nomear aquilo, falar, olha, você está sentindo triste, você está com vergonha porque você caiu, de repente alguém riu de você, ou alguém veio te ajudar, né? É isso mesmo. A gente tem os pilares da inteligência emocional, ele fala em 4 pilares, que é eu conhecer as minhas emoções e nomeá-las, eu permitir me sentir e eu controlá-la. Por que é importante isso? Para eu controlar a minha reação diante da minha emoção. Então, vamos supor, uma criança, ela brigou com um amigo. Vamos supor, eu tenho 2 melhores amigos que são muito, muito amigos desde a infância. E aí, um deles chegou na minha sala de aula, né? Eles brigaram no futebol, alguma coisa assim, chegaram do intervalo. E aí ele fala que está muito bravo com um amigo, que não são mais amigos e que está muito chateado e que não quer mais falar com um amigo. E aí você percebe que ele não está bravo com o amigo, e sim diante de alguma reação. Então, quando você conversa com essa criança, que ele está bravo pela reação do amigo no futebol, alguma coisa assim, ele consegue reconhecer que ele está chateado com a reação do amigo. Então, ele percebe que ele podendo se afastar ou ele podendo avisar o amigo, não gostei dessa brincadeira, ele consegue controlar a reação dele diante disso. Então, vou citar um exemplo que aconteceu com o meu filho. Ele chegou da escola muito bravo. Vou chamar essa criança como João, o melhor amigo dele. E meu filho ele chegou muito bravo da escola, avisando que o amigo não era mais amigo dele. Ele estava muito bravo. E aí eu conversei com ele e ele chegou a falar que ele estava muito bravo porque ele estava tirando sarro. Ele não gostava dessas brincadeiras de tirar sarro. Aí eu falei para ele, Caio, você percebe que você não está bravo com o João? Você está bravo com a brincadeira dele? E eu falei assim, então fale para ele, fale que você não gosta desse tipo de brincadeira e saia, vá brincar com os outros amigos. Passou uns 2 dias, ele tinha 4 anos, tá? Estou lembrando para vocês verem como podemos, desde cedo, começar a ajudá-los a nomear essas emoções. E passou uns 2 dias, ele chegou e ele falou assim, mãe, o João fez aquela brincadeira de novo e eu não gostei. E eu falei para ele, não gosto dessa brincadeira, não gosto que tire sarro. E ele disse que saiu, foi brincar com os outros amigos na areia e ele me falou assim, a hora que eu percebi, eu não estava mais com raiva. Então, vocês percebem que uma criança de 4 anos pode controlar o próprio sentimento? Ele pode controlar a reação diante daquela emoção? Isso é inteligência emocional. Então, nós podemos aprender desde cedo? Podemos. É essa a alegria, é esse o trabalho que a gente consegue fazer com as crianças, a gente consegue fazer com os nossos filhos, diante de uma situação, diante de um reconhecimento do que estamos sentindo. E eu acho que quando a gente percebe o outro e valida as emoções dele, você valida a criança como pessoa, né? Ele se sente inteiro, né? Fala, alguém percebeu o que eu estou sentindo, né? Eu existo. Sim, ele se sente validado, né? Eu sou um ser único com sentimento e eu posso sentir. Às vezes, né, nessa sociedade em que vivemos, acha que inteligência emocional é a gente reprimir alguns sentimentos ditos como os ruins, né? Vamos supor uma tristeza, uma raiva. E não é eu reprimir esse sentimento, essa emoção, né? Eu posso ficar chateada com os meus pais, eu posso ficar triste com os meus pais, eu posso, mas isso não vai tirar o meu sentimento de amor por eles. Então,
Às vezes, pode-se imaginar que é reprimir isso, e não. É simplesmente controlar a minha reação disso. Não é porque eu fiquei chateada ou triste porque minha mãe não me deixou ir ao cinema com as minhas amigas, que eu vou sair quebrando as coisas e batendo porta. Não. É eu perceber que, às vezes, 1 minuto sozinha no meu quarto e refletindo, eu consigo mudar esse estado de humor e não reagindo de uma forma que eu possa me ferir o outro ou ferir o ambiente. Realmente, inteligência emocional não é reprimir os sentimentos, é você saber o que eles são, né? Você sentir mesmo, é você se permitir sentir todos eles que vêm. Então a gente tem raiva mesmo de certas situações, a gente fica triste por muitas vezes. E o que eu vou fazer com isso? Então a inteligência emocional é você saber sentir e reagir da melhor forma possível. Quantos adultos a gente vê que não conseguem lidar com uma simples fechada no trânsito, né? Então essa maneira de lidar, de olhar para as nossas emoções, ela é tão recente, mas ela é tão importante, intelectualmente e emocionalmente, o desenvolvimento tem que ser completo, né? E como nossas emoções elas conseguem interferir na vivência do outro, né? Como eu reajo quando eu percebo que uma pessoa está com raiva, como eu reajo, como eu percebo que uma pessoa está feliz, né? Como isso muda também o meu estado de emoção, né? Tem um exemplo bem curioso que durante o estudo dessa live, né? Isso aconteceu na Guerra do Vietnã. Os soldados americanos estavam de um lado e do outro lado estavam os Vietcongs. Eles estavam numa batalha no Vietnã. Isso é o relato de um dos soldados americanos. E numa determinada situação do dia, passou-se uma fileira de monges, calmamente, no meio do conflito. E, nesse momento, ninguém atirou, nem os vietnamitas e nem os soldados americanos. Relata esse soldado no livro. E aí eles todos esperam os monges tranquilos e calmamente passarem no meio do conflito. E o soldado relata que depois dessa passagem, a guerra não teve mais conflito naquele dia. Então, essa tranquilidade dos monges naquele dia passou-se para todos os soldados das duas partes. Então, como a emoção do outro também interfere na minha vivência, né? Isso se dá através de uma conexão, né? De uma sintonia. Empatia, né? Quando a gente reconhece os nossos sentimentos e é capaz de olhar para eles e olhar para o outro, a gente tem empatia, né? Empatia é uma palavra que vem de empateia, né? Do grego, empateia, que é entrar no sentimento. Então, é você entrar no que o outro está sentindo, né? Tentar se colocar no lugar do outro, mas do lugar do outro, não do seu lugar, né? Olha que coisa mais linda, né? Emoção, que vem do latim, né? Que é eu me expressar, eu expressar aquele sentimento, e a empatia, que é eu entrar naquele sentimento do outro, né? E alguns teóricos falam que nós já nascemos empáticos, né? Por isso a interferência de um choro de bebê, do outro, por isso algumas crianças, alguns bebês chegam a chorar, a expressar as emoções diante de alguma música, né? Então nós já nascemos com isso e nós podemos desenvolver essa empatia ou não, né? Deixá-la mais desenvolvida ou não, de acordo com a criação de que forma eu vou criar o meu filho, de que forma eu auxilio ele nesse reconhecimento do sentimento do outro, de que forma eu consigo ajudá-lo a reconhecer as próprias emoções. Como que eu posso ajudar o meu filho, né,
a reconhecer essas emoções? Acho que essa pergunta ficou um pouquinho no ar. E como eu posso ajudá-lo a validar o que ele sente, né? Tem umas situações muito curiosas, né? E nós até comentamos que é sobre a situação do espelho, né? Vocês, mães, eu acho que esse papel de mãe, né, é muito importante na ajuda dessas emoções, porque nós percebemos como nós estamos e como isso reflete nos nossos filhos, né? Aquele dia que eu estou mais agitada, né, Patrícia? Sim. Que parece que o dia está de perna para o ar e a gente fala assim, nossa, vocês não estão colaborando hoje. Meu dia está um caos e vocês também estão. Então, né, é essa sintonia. Eles reagirem da forma que eu estou reagindo. Sim, eles são... a gente percebe essa empatia muito nos bebês, né? O bebê tem um olhar para a mãe, ele se conecta de uma forma muito intensa, né? Como acho que não existe outra conexão igual no mundo. E a gente ir aos poucos, né, validando os sentimentos da criança e tentando realmente não viver em caos, né? Acho que o que você está trazendo é muito importante. O como a gente age reflete neles, né? Porque nós somos espelhos realmente, né? Eles aprendem com a gente. Então, se a gente reage gritando, eles vão chorar mais alto, eles vão gritar mais alto. Se a gente consegue reconhecer que você está num dia agitado, que você está passando por um problema, você reconhece essa emoção, respira, ou sai de perto dos filhos, né, para não ter aquela reação exacerbada que vai fazer com que eles fiquem mais agitados ainda. E aí depois volta, se for o caso, pede desculpas, né? Acho que isso faz muito parte da empatia, você perceber que você magoou o outro e conseguir pedir desculpa para o seu próprio filho, né? A gente exige muito que eles peçam desculpa pelas coisas que eles fizeram e às vezes a gente mesmo não pede desculpa por esses rompentes, né? De gritos, de você está me atrapalhando, né? A gente está falando aqui um pouquinho sobre as situações nas casas, né? E como a emoção de um pai, de uma mãe, ela também reage num filho, né? Quem nunca viu aquela cena ou algum filme, ou até mesmo já aconteceu consigo mesmo, do bebê chorando e a mãe ali desesperada junto, chorando junto e tentando acalmar e chacoalhando desesperadamente aquela criança, né? Então, como que eu posso ajudá-lo, né, a se acalmar, a reconhecer, a ajudá-lo a vivenciar um sentimento de raiva, uma emoção de raiva, de rancor, né? É eu me abaixar a ele, eu perceber que eu sou o espelho dele, e eu mantendo essa calma e ajudando a identificar, ai, filho, eu percebo que você está triste, né? Quer conversar sobre isso, ou ajudá-lo a nomear, né, como ele sente angústia, né, ele está com um aperto no peito, porque nós temos reações físicas diante das emoções, não é somente psíquico, né? Quando eu estou com raiva, eu percebo que o meu fluxo sanguíneo ele vem para a mão, para eu ter uma reação, né? Então não é somente aquela emoção psíquica, meu corpo reage. Se eu estou com medo, eu percebo que minhas pernas ficam mais fortes, né? Meu rosto fica pálido, porque meu fluxo sanguíneo foram para as pernas, né? E para eu reagir, para eu correr, eu tenho aquele momento que eu fico estática, que é aquele momento que eu penso, ou eu fujo, ou eu me escondo. Então, nosso corpo reage. E uma criança, como que ela vai conseguir, né, identificar e reconhecer essa emoção? Eu acho que o que você falou de abaixar, né, é você se colocar, né? Você abaixar na altura que está o seu filho, olhar nos olhos dele e falar, olha, você está sentindo raiva. Porque as crianças sentem aquilo e eles não sabem. E a partir do momento que você nomeia, já traz uma tranquilidade, de repente, né? Então,
calma, estou sentindo raiva, tá? E o que eu posso fazer com isso? Você não vai poder bater na sua mãe, que é errado, vai poder bater no pai, nos amiguinhos, é errado. Sim, a gente precisa explicar que bater é errado. Mas como é que a gente pode extravasar, então, essa raiva? De repente, batendo num travesseiro, né? De uma outra forma, de repente, indo fazer uma brincadeira que gaste mais energia, dando a atenção mesmo para a criança, porque o não saber, você sentir sem saber o que está sentindo é angustiante e gera um sentimento ainda maior, né? Isso. Então eu valido o meu filho com aquela emoção, com aquele sentimento, né? Eu ajudo a tornar completo. Então ele é um ser único ali e especial. Então, eu até comentei com as crianças do Fundi 1, né? Nós trabalhamos várias emoções com eles e teve até uma das crianças que ele falou assim, eu vou para o meu travesseiro e eu grito no meu travesseiro. Falou, se meu travesseiro falasse, ele ia contar todos os meus gritos. Então, é como eu vou reagir diante desse sentimento. Acho que outro sentimento que é bem importante a gente falar, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é o medo, né? Como a gente está com medo. E a gente está com medo, a gente se reconhece com medo ou a gente tenta reprimir isso? Porque se a gente tentar reprimir esse medo, ele vai sair no nosso corpo de algumas outras formas, né? Então, o que eu faço para lidar com medo nesse momento, né? O que eu posso fazer? Eu preciso sair de casa, estou morrendo de medo, mas o que eu posso fazer, né? Eu posso sair em segurança. Então, eu preciso usar a máscara, lavar sempre as mãos, tentar encostar o mínimo possível nas coisas, né? E explicar para as crianças que a gente também está com medo, né? Você falar do seu sentimento para os seus filhos também valida o sentimento deles, né? O medo é uma coisa super normal e faz parte da nossa sobrevivência. Acho que agora é até importante a gente ter medo para a gente se manter íntegro fisicamente, em segurança, né? E aí você tomar esses cuidados que te trazem essa segurança fazem com que o medo seja menor. Ele tá aí, tem que sentir mesmo, né? Acho que é importante. Mas o que eu vou fazer para lidar, né? Eu vou parar, eu vou ficar estático, como você falou, né? Quando a gente tem medo, o fluxo sanguíneo vai para as pernas, para eu ter aquela reação de luta ou fuga, né? Para eu lutar, estar ali presente na situação e enfrentá-la, ou eu vou fugir, por exemplo, e só ficar trancado dentro de casa, né? Acho que é bem legal a gente falar do medo agora, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, né? Eu trouxe um livro que ele é muito legal. Ele chama Emocionário. Então, ele tem vários para os pais que queiram ajudar os filhos a nomear. Ele é para todas as idades. Ele traz desde ternura, ele fala sobre o amor, ele fala sobre o ódio. Então, ele traz vários sentimentos com figuras muito lindas de acordo com cada sentimento, as cores. Então, é bem legal. Eu queria trazer essa dica para vocês e ajudar um pouquinho no reconhecimento dessas emoções. Como que é o nome do livro, Pri? Emocionário, diga o que você sente. Tá bom? Os pais que quiserem, tá a dica aí. É legal você ter trazido o livro, né? Porque as histórias também são recursos maravilhosos para a gente ensinar as emoções, né? Então, de repente, você não está sabendo muito bem como lidar, conta uma história para o seu filho que o personagem traz aquela emoção. E, às vezes, a criança ela é tão inteligente, né? Eles já têm tanto essa emoção que eles se reconhecem. De repente, você não precisa nem falar o porquê você está contando aquela história, mas só de contar aquela história, ela vai falar, ai, nossa, era assim mesmo que eu estava me sentindo, né? E aí você também vê o seu personagem que você gosta passando por aquilo, você se sente normal, né? E tá tudo bem sentir. Sentir é ótimo, né? Maravilhoso. É isso mesmo. É linda a dica de histórias, né? Eles perceberem que todos nós sentimos, né? Todos nós reagimos diante das emoções, né? Acho que é isso, né? Eu acho que espero que a gente tenha ajudado vocês um pouco nesse reconhecer das emoções e como reagir. E para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda, nós estamos aqui, né?
Sim, estamos aqui para o que vocês precisarem. E esperamos que estejam todos bem, né? Todos e todas bem em casa. E semana que vem, mais uma live do Caminhos do Cuidar para vocês, feita com muito carinho. Um grande beijo e abraço para todos. Tchau, tchau. Beijo para todos.